Glória a Deus. Valores de família surpreendentes. Este é o tema desta noite. Vamos abrir a Bíblia Sagrada, por favor, no livro de Marcos, capítulo 3, versículos 31 a 35. Quero enviar um beijo à minha amada esposa, aos nossos filhos. Estão aí lutando para que vençam esta batalha da escola. Meus filhos frequentam um colégio muito difícil. É uma guerra todos os dias, mas eu já declarei que o Davi e a Ana Laura vencerão sempre. Eles não foram gerados para serem derrotados, e muito menos na escola. Cultura na nossa vida é oxigênio. Então, firme, beijo para vocês. E o meu carinho para todos aqueles que me dão o prestígio de vir beber deste apostolado, que eu não aprendi com homem algum. Eu recebi uma revelação do Senhor. Abra sua Bíblia então, diz a palavra do Senhor: nisto chegaram sua mãe e seus irmãos, e tendo ficado do lado de fora, mandaram chamá-lo. Muita gente estava sentada ao redor dele e disseram: olha a tua mãe, olha os teus irmãos, olha as tuas irmãs estão lá fora à tua procura. Então ele respondeu dizendo: quem é a minha mãe e os meus irmãos? E correndo olhar pelos que estavam assentados ao derredor, disse: eis minha mãe e os meus irmãos. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Vamos ouvir, isto é surpreendente. Vamos ouvir o que o Espírito diz à igreja. Oremos ao Pai. Senhor Jesus Cristo, eu quero te louvar e te bendizer, porque tu me dás o privilégio de ser um instrumento com boca de erudito para pastorear a tua igreja, as tuas ovelhas. Sabemos, Deus, que eu tenho um zelo que foi dado por ti para cuidar da igreja que tu compraste com o teu sangue. Então, Senhor, fala-nos nestes 40 minutos, e tudo que for tratado aqui esta noite seja como semente que vai cair na terra fértil do coração dos eleitos de Deus. Fala-nos em nome de Jesus, e o povo do Senhor diga amém, amém e amém. Graças a Deus. Muito obrigado, bispo amado. Meus amados irmãos, minha família, santos preciosos, eleitos do Senhor, pedras que vivem, aqueles que são propriedade exclusiva de Deus, são nação santa, raça eleita, povo que tem um selo para o dia da redenção. São cartas escritas pelo Deus vivente, são meus filhos em Cristo Jesus. Meus amados, hoje existem inúmeras situações e inúmeros problemas minando sistematicamente as famílias. Você vê hoje famílias contra famílias, divórcio, pobreza, drogas, pornografia, alcoolismo. Estes são sintomas que afligem tanto a nossa sociedade. E a pergunta que se coloca é: por que entra ano, sai ano, e as estatísticas desses malefícios da nossa sociedade só tendem a aumentar? É muito simples o que eu lhe vou dizer. Falta nas famílias Jesus Cristo. Falta na sociedade vidas centradas na pessoa de Jesus. Então, nós estamos entendendo que a visão do mundo hoje é uma visão
hiperindividualista. As pessoas estão pensando em si, sabe? Isto é parte da nossa época, é o egoísmo, é o individualismo. Isto é uma ameaça para a estrutura da família. A sociedade vai criando estilos de vida imorais, contrários ao que as Sagradas Escrituras ensinam. Então, muito do que se vê hoje aí fora, dizer, não, isto é uma família, na realidade, não é uma família à luz do que Deus criou. É um falso credo, que tentam afastar as pessoas de Deus. A vida pública tenta afastar da escola, da repartição pública, do lugar público, a espiritualidade. Você sabe que o próprio Estado acabou por criar uma espiritualidade privada. Você só pode exercer a tua espiritualidade dentro da igreja, dentro de casa, dentro do carro. Mas nós não podemos ter manifestações de espiritualidade aí fora. É proibido. Se eu pegar uma guitarra agora e for ali para a Praça Seca, tocar um corinho e passar um fiscal da prefeitura, eu sou autuado. Talvez até me prenda os meus instrumentos, porque é proibido se falar de Jesus, é proibido se cantar, é proibido se louvar publicamente. Ademais, proibiu-se a Bíblia dentro das escolas, as orações, e eu me recordo, eu fui criado desde criança com aulas de religião e moral. Isso não existe mais. Então, o que a escola hoje faz? Discute o gênero, a ideologia de gênero, incentiva-se a homossexualidade. E eu vou lhe dizer, essas situações que nós estamos vivendo hoje é como uma infecção profunda na nossa sociedade. É uma infecção profunda. Então não é de admirar que tantas famílias estão com tantos problemas. Mas eu queria que você pensasse no que disse Paulo, e pense comigo, por favor, em 2 de Coríntios 2,11 disse, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Você sabe que Satanás, à luz da Bíblia, é chamado de acusador, caluniador, adversário. Então ele disse, olha, que Satanás não alcance vantagem, porque nós não lhe ignoramos os desígnios. Você sabe que a maioria das pessoas ignora que o inimigo não pode entrar no seu corpo, não pode roubar-lhe a salvação, mas ele é astucioso, ele é ardiloso, ele é sujo, ele tem desígnios. Esta palavra desígnios vem do original grego noema, significa que o maligno tem propósitos, tem planos, tem desígnios perversos, tem esquemas maléficos, e nós não podemos ignorar isto. Nós não podemos ignorar isto. E sabe como é que nós ignoramos? Quando começamos a transigir com aquilo que é mal. Você sabe que a transigência com aquilo que é mal, olha, isto é mal, mas isto é normal. Eu entendo uma coisa, você sabe quando a pessoa se converte verdadeiramente, ela fica boa, ela fica pura, ela fica santa, mas às vezes fica boba. Você sabia disso? O crente às vezes está no meio de um lugar perverso, tem pessoas perversas que dizem, não, ele é meu irmão na fé. Então a nossa conversão faz isso. Pô, nós ficamos pessoas boas, puras, sem malícia, bobas às vezes, né? E o diabo tem desígnio, você não pode esquecer. Às vezes você está lá no meio dos seus coleguinhas de trabalho e tem alguém lá querendo limar você, querendo puxar o teu tapete, e você diz, não, mas é normal, glória a Deus, abençoado, você é meu irmão. Isso nós somos muito bobos às vezes, querendo chamar um filho do diabo de meu irmão, não é verdade? Porque somos pessoas boas. Mas nós não podemos transigir com o mal. É mal, é mal. Nós não podemos ser pessoas santas, puras,
e sermos bobas, de não vermos mais o mal. Você tem que olhar o mal e dizer é mal. Você tem que olhar o bem e dizer é bem. Porque isto são os desígnios que o inimigo tem. A Bíblia diz, nós não podemos ignorar, nós não podemos deixar de saber dos planos dele. Nós não podemos ser bobos de imaginar que a mentira e o engano são as armas do inimigo. Quando a Bíblia diz que você não pode ter comunhão com as trevas, você não pode ter comunhão com as trevas. Não pode ficar bobo, puro, santo e dizer, não, tadinho, aquele irmãozinho, ele fumou uma maconhazinha, cheira um baseado, mas é gente boa, e eu vou ter comunhão com a pessoa. Não, não é gente boa. Não fique bobinho achando que é gente boa, porque não é. Quando a Bíblia diz que comunhão há entre a luz e as trevas, comunhão entre Cristo e o demônio, não pode ter comunhão. Mas nós, pela nossa santidade, pela nossa pureza, pela nossa bondade, às vezes ignoramos isto e tratamos o ímpio como irmão. Oi, abençoado, dá cá um beijo, um abraço. E ele não é um abençoado. Abençoado é quem tem Jesus como Senhor e Salvador. Quantas vezes eu vi pessoas casarem nesta igreja que eu disse, não casa, é errado, não está certo. Não, casou porque a pessoa tinha carro, a pessoa tinha casa, e depois de tempos veio e diz, mas eu tenho incompatibilidade. Não era. Eu me recordo, nós fizemos aqui um casamento, eu alertei várias vezes a pessoa, quando depois de 2, 3 meses de casado, chega a pessoa, porque a avó dele lança cartas, búzios, baixou um espírito na nossa casa. Olha, como é que você tratava a vovó dele? Não, eu tratava minha irmã querida, abençoadinha, lindinha, você é uma pedra preciosa, pedra viva. E aquilo era um demônio que estava ali. Que a pessoa, quando se converte, fica boba. Ela não consegue olhar o mal e dizer é mal. Paulo disse isso, que nós temos que ter discernimento para discernir o que é bem e o que é mal. Nós não podemos usar a nossa santidade, a nossa pureza e achar que o filho das trevas que está lá do outro lado é uma pessoa que tem um coração tão bom, apóstolo. Não tem coração bom. Coração bom é o circuncidado pela palavra. É que fica coração bom, mas não pode ficar. É bom, mas não é bobo. Então nenhum crente pode ser bobo. Então, o espírito cruel e inexorável que muitas vezes Satanás usa como uma máscara de religião, é uma máscara, é uma astúcia para destruir, para dividir as famílias, para dividir a igreja, para afastar as pessoas da verdade, para obter vantagem. Então Paulo diz, olha, você não pode se esquecer dos desígnios dele, porque senão, se você o ignora, ele vai alcançar vantagem. Você vê, até nas questões de diversão. Você sabe que, não sei se é 5ª ou 6ª vez que vai ter um festival aqui de música chamado Rock in Rio. Centenas de irmãos de igrejas vão no Rock in Rio, ainda tiram fotografia, lá como se chama, selfie, olhando lá para o dia mais feliz da minha vida. Depois domingo está na igreja. Isso é ignorar os desígnios de Satanás. O dia mais feliz que eu tenho na minha vida é quando eu estou na casa do meu pai. Eu não posso ir para o Rock in Rio e dizer, o dia mais feliz da minha vida, e mando um selfie para o meu Facebook, para o Snapchat, e digo, que beleza. Isso é ignorar os desígnios de Satanás, porque por trás do Rock in Rio tem cocaína, tem droga, tem prostituição, tem um monte de coisa. Nós não podemos ignorar isso. Pastor, só fui ali numa balada, eu conheci uma menina, eu fiquei. Ficou aonde, com quem, aonde? Com autorização de quem? Não, só ficamos. Isso tudo são desígnios de Satanás. Nós não podemos ignorar, porque ele leva vantagem. Ele leva vantagem. Então, nós precisamos entender, Lucas 16:8 diz isto, olha só. E elogiou o Senhor o administrador infiel, porque se chover atiladamente, porque os filhos do mundo são mais hábeis na sua própria geração do que os filhos da luz. O filho do diabo é muito mais esperto do que o filho de Deus, por quê? O filho de Deus fica bobo, não tem noção, fica inocente. Deus purifica o nosso coração de tal forma, nós ficamos inocentes, amado. Então, o filho
de luz tem que saber que os filhos das trevas são mais hábeis. Às vezes você está acreditando, uma pessoa diz: pode me emprestar o seu cartão de crédito? É só para fazer uma comprinha ali de 2,40. Chega lá, gasta 25 mil reais, depois você diz: apóstolo, ore por mim que eu fiquei com uma dívida. O filho das trevas diz: você pode ser meu avalista, você assina, ele não paga um mês, não paga dois, não paga três, o juiz manda pegar a tua casa. Os filhos das trevas são muito hábeis, amado, para enganar, para matar, para roubar e para destruir. Então Efésios 5,8 diz assim: pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. Mateus 10,15, a Mateus 10,16 diz: eis que vos envio como ovelhas por meio do lobo, sede portanto prudentes como a serpente e simples como as pombas. Quer fazer um negócio comigo? Assina um documento. Deu palavra? Escreva. Porque a Bíblia diz, nós temos que ser prudentes. E às vezes o crente não é bobo. Ele apóstolo, eu conheci uma moça, ela é vovó Cabinda, mas olha, tem um coração. Olha o diabo aí querendo te enganar. Não tem coração de nada, meu amado. Coração para depois te pisar, te humilhar, para te execrar. Então, prudente como a serpente, pé atrás, olho vigilante, mas muito simples, sem maldade. É aqui que entra o nosso problema, que nós não podemos ser maldosos, mas podemos ser prudentes. Então, tudo isso que eu lhe disse é em função de quê? Porque, amados, só há uma saída para a sociedade infeccionada pelo pecado: Cristo e a sua igreja em primeiro lugar. Mateus 6,33 diz isso, não diz? Vamos lá, bispo. Mateus 6: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino, a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Só assim as nossas famílias, casamentos serão capazes e terão forças para resistir a estas ameaças constantes à família. A sociedade tem uma infecção, leucócitos estão lá em cima, e nós temos que ser prudentes, porque sabemos que o objetivo dele para levar vantagem sobre os crentes é dividir, é enfraquecer, é criar ilusões, desânimos. A primeira coisa que uma pessoa leva de dardo no seu coração e na sua mente é desanimar. Estou desanimado, apóstolo, não tenho vindo à igreja, estou fraco. Porque o diabo sabe, uma vez que você está aqui dentro, você é forte. Se você se ausenta, você enfraquece. Então, isto tudo são desígnios para levar vantagem sobre o povo de Deus. Então, o mais importante, nós só teremos capacidade de avançar com o Evangelho se nós tivermos firmeza com Cristo e com a igreja. Paulo disse isso em Filipenses 2,15: para que vos torneis irrepreensíveis, sinceros, filhos de Deus, inculpáveis. E onde nós vivemos? No meio de uma geração pervertida e corrupta. Por isso nós estamos de madrugada orando ao Senhor, porque nós vivemos no meio de uma geração pervertida e corrupta. E não adianta fazer como grande parte das pessoas que têm intelectualidade alta, formação superior. Eu vou me embora, o Brasil não tem jeito, vou me embora. Estão indo para Portugal, para o Canadá, para a Suíça, para os Estados Unidos. Amado, nós não vamos arredar pé. Este é o nosso país, nós temos direito. Deus tem que tirar quem faz o mal feito na nossa pátria e colocar quem é temente a Deus, porque a Bíblia diz que quando o ímpio governa, o povo geme. Então nós podemos fazer isso sim, com o poder da oração. Isto que nós estamos fazendo. Pastor Roberto Belo, o senhor eram 4 e pouco da manhã, estava lá dizendo, estou em oração. Vários irmãos estão aqui, estou orando, põe mãozinhas, estamos ali. Amado, e há uma troca de energia, mesmo pelo WhatsApp, nós estamos fazendo isso. Amado, eu creio que Deus é o Deus dos impossíveis. Ele disse que se eu acreditar, não duvidar no meu coração, eu posso dizer ao monte, monte, arreda-te. E nós estamos dizendo, corrupção, arreda-te. Suborno, arreda-te. Isto é fruto da fé.
Então, as famílias evangélicas têm a capacidade de contrastar com a decadência da sociedade. Como? Vivendo o que a Bíblia ensina. Maridos, aprendam a amar as suas esposas. Esposas, deem valor à submissão. Filhos, amem os vossos pais. E claro, você quando segue estas verdades, não há lugar para o inimigo, ele não ganha vantagem. Quando o casal, quando a família é fiel, está consciente, focada em Deus, não há vantagem para o diabo. Então Jesus surpreende a igreja com algumas coisas que eu acho fundamentais eu compartilhar com os senhores. Marcos 3,35, ele diz: portanto, qualquer um que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Sabe qual foi a surpresa? É que Jesus está dizendo que a verdadeira família não é só a família consanguínea, mas é a família da fé. Por isso João 8,31 disse pois Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Conhecereis a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão, jamais fomos escravos de alguém, como tu dizes, sereis livres? Replicou-lhe Jesus: é verdade digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho fica para sempre. Se pois o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós. Eu falo as coisas que vi junto do meu pai, vós porém fazeis o que vistes em vosso pai. Então respondeu-lhe: nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus: se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Então, você se lembra, eu já ensinei aqui, que Deus deu ordens a Abraão para que Abraão governasse e disciplinasse a sua casa. Então, Jesus está dizendo: olha, a vida consanguínea é importante. Marido, mulher, filhos, avós, tios, sobrinhos, isso é importante. Mas importante será se estas pessoas que congregam em nome do nosso sangue se submeterem a Jesus. Aí sim, aí nós estamos diante de uma família importante. Então, Jesus surpreendeu a família, além do natural, revelando a família nascida de novo, nascida do Espírito, que vive o reino, e é por isso que nós, como igreja, também somos chamados de família. Efésios 5,19, olha lá: falando entre vós salmos, entoando, louvando coração, Senhor, hinos e cantos espirituais, vindo, dando sempre graças a Deus por tudo, a nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros em temor de Cristo. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Você vê, as regras estão aqui estabelecidas, mas estes valores espirituais é que fazem da família consanguínea uma família de Deus. Uma coisa é a família, outra coisa é a família com Deus, a família de Deus. Então nós somos famílias dependentes de Deus, somos famílias marcadas e seladas por Deus, existimos porque nós somos de Deus. Então é na família que nós devemos de cantar, louvar, exaltar, ter momentos de comunhão, ter momentos de oração, para que a nossa família seja sempre um testemunho daquilo que ouviu e viu da parte de Deus, para que o nosso cônjuge veja Cristo através da nossa vida. O marido tem que ver Jesus na vida da esposa, e a esposa tem que ver Jesus na vida do marido. Deuteronômio 11 diz assim: ensinai-as a vossos filhos, falando delas assentado em casa, andando pelo caminho, deitando, levantando, escrevei nos umbrais da casa, nas vossas portas. Versículo 21, para que se multipliquem os vossos dias, os dias dos vossos filhos na terra, que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a vossos pais, e sejam tão numerosos como os dias dos céus acima da terra. Então o Senhor, desde o Antigo Testamento, está dizendo: ensina, fala,
dá testemunho, seja modelo, né? Dá exemplo aos teus filhos em casa, ao deitar, ao levantar, conversar. Isto é muito importante. Deuteronômio 32, 47. Porque esta palavra não é para vós outros coisa vã. Isto que Deus está nos ensinando não é vão. Antes é a nossa vida. Diga isso. A palavra é a minha vida. E por essa mesma palavra prolongareis os dias na terra, a qual passando o Jordão ides possuir. Quer dizer que pela palavra eu posso harmonizar a minha família, ter paz na minha família, saúde na minha família, prolongar a minha vida. Por isso, amado, eu chamo a existência para esta igreja. Nós vamos ter aqui gente com muito mais de 100 anos no nosso ministério. Pode acreditar nisso. Por causa de quê? Da palavra. A palavra é espírito e é vida. Agora, outra surpresa de Jesus, em Marcos 10, 29 a 31, ele diz: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, campos, por amor de mim e por amor do Evangelho, que não receba já no presente o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos, campos e com perseguições, e no mundo por vir a vida eterna. Então Jesus está dizendo que primeiro vem a nossa família, depois vem a igreja como família, e depois vem a nossa vida como família de Deus. Isto quer dizer o que, apóstolo? Isto quer dizer viver a vida da fé na família. A vida da fé na família. Hoje a nossa sociedade está de ponta cabeça. Eles, em vez de colocarem Deus em primeiro lugar e o homem em último, inverteram. O homem está em primeiro e Deus em último. Então, nós temos que ser radicais com esta questão da fé. Porque Jesus está mostrando, família é muito importante, mas a família da fé é mais importante. Ou seja, o nosso objetivo é que você, seu marido, seus filhos, a sua prole toda se torne uma família da fé. Aí você está vivendo a plenitude de Deus na sua família. Como é importante você ver um homem e uma mulher de fé, uma família de fé, pais que dão exemplo aos seus filhos. Então eu queria usar esses 10 minutos finais para lhes explicar esta questão da vida da fé na família. Porque Jesus me surpreende mostrando que família consanguínea é importante. Ele diz: esta é realmente a minha mãe, esta é minha irmã, este é meu irmão, mas quem fizer a vontade de Deus, aí sim, aí é que é realmente mãe, irmão, irmã. Quer dizer que Jesus deu mais importância à questão da espiritualidade na família do que da própria família. Eu já expliquei isto, amado, e domingo vamos trabalhar sobre essa questão de conflitos, porque o lugar que nós mais felicidade deveria ser manifestada, onde deveríamos ser mais felizes, que é na nossa família, é onde às vezes existem os maiores entreveros, amado. As picuinhas. Todas as famílias têm irmão que não falam com o irmão, pai que não fala com o filho, filho que não liga para a mãe, avô que não é visitado, dentro da família. Então, como é que isto tudo se corrige? Quando toda a família tem Jesus Cristo. Aí não há mais vantagem para Satanás, aí não há lugar para o diabo, aí não há lugar para vantagem com os seus desígnios, porque a família toda hora, a família vem à igreja, a família dizima, a família contribui, a família se envolve, e onde há esse compromisso não há diabo. Então eu tenho que lhe explicar 2 fatos importantes, porque Jesus disse isso. Realmente ele é minha mãe, realmente ele é meu irmão e ela é minha irmã. Mas minha mãe, meu irmão e minha irmã são aqueles que fazem a vontade do Pai. Então veja, isto para mim foi uma surpresa. Jesus deu a dignidade à família, mas ele mostrou que família com dignidade é a família que tem Deus como Senhor e Salvador. A família da fé. Então, deixa eu lhe explicar. Existem 2 tipos de fé na Bíblia. A fé natural, todas as pessoas têm, ela fé do dia a dia, que você diz, eu vou trabalhar e eu creio que chego lá. Eu vou andando de avião, eu creio que vou chegar ao meu destino. Eu acredito que no final do mês
eu recebo o meu salário. Eu vou para casa, eu serei livre de tudo. Então, esta é uma fé natural. Mas existe uma fé espiritual, chamado o dom da fé. Uma é a fé carnal, é a fé emocional, é a fé humana. Aliás, as pessoas fazem jogo de azar, por quê? Porque elas têm o quê? Fé. Eu vou fazer um jogo de fé, eu vou arriscar na minha fé. Isto é fé natural, fé humana. Abacuque disse isso. O justo vive por sua fé, a sua. Mas no novo pacto nós vivemos por um dom. Então diz Efésios 2:8, olha lá. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, isto é um dom de Deus. Efésios 4:5 disse: há um só Senhor, Jesus, há uma só fé, não há muita, pouca, fraca, poderosa. Há uma só fé que é o dom, um só batismo, que não é nas águas por aspersão, mergulha, é o batismo no Espírito Santo. Uma só fé. Então, o Espírito Santo que nos regenerou, que manifestou este dom em nós, é através do dom da fé que nós somos salvos, é através do dom da fé que nós conhecemos a palavra, é através do dom da fé que Deus produziu a salvação, que nos concedeu a vida e a eternidade. O dom da fé. E disse Paulo em Romanos 12:3, porque pela graça que foi dada a cada um de vós, que não pense em si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, segundo a medida de fé que Deus repartiu a cada um. Quer dizer que você tem a mesma fé, ele tem uma medida, vamos imaginar 1 metro, ele deu a você, a mesma medida de fé. E esta medida de fé, qual é a medida de fé? Qual é o tamanho da fé? Amado, é uma fé que vence, é uma fé santíssima, uma fé poderosa. É a mesma fé de Jesus. Por isso é que ele disse que nós poderíamos fazer as obras como ele e até maiores, porque nós temos a mesma fé de Jesus. Diga, isto é maravilhoso. Gálatas 3:23 diz: mas antes que viesse a fé, esse dom, estávamos sob a tutela da lei, nela encerrados, para essa fé que de futuro haveria de revelar-se. Quer dizer que até Deus revelar este dom da fé, até o novo pacto, as pessoas viviam pela sua fé. Às vezes acreditavam, às vezes não acreditavam, às vezes achavam, às vezes já não achavam. Você se lembra quando Deus mandou espiar a terra prometida? Foram lá 12 espias, 10 voltaram e disseram: não dá. Eles eram os mais poderosos, eram príncipes das tribos. 10 disseram: não vai dar. O negócio encrencou, não vai dar, só tem gigantes, tem gente, nós somos gafanhotos. 2 disseram: nós vamos entrar, vamos conquistar, vamos avançar. Sabe por quê? Ali estava o quê? A fé natural. Agora, se você entende que Deus te deu um dom da fé para crer, para tu ser salvo, se você entender que há uma só fé, um só Senhor, um só batismo, se você entender que Deus repartiu essa medida, a mesma medida que tem o pastor da igreja, a mesma medida que você tem, você vai entender em 2 Tessalonicenses 3:2, diz assim: para que sejamos livres dos homens perversos e maus, porque a fé não é de todos, não é de todos. Então de quem é esta fé? Diz Tito 1:1, diz: Paulo, servo de Deus, apóstolo de Cristo, para promover a fé que é dos eleitos. Quer dizer que eu e você, eleitos de Deus, nós, igreja de Jesus à volta do mundo, em todos os tempos, especialmente a igreja após a ressurreição de Jesus, que passou a viver o novo pacto, somos todos dotados de uma fé dos eleitos. É uma fé santíssima, uma fé poderosa. E quem é o autor dessa fé? Diz Hebreus 12:2, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Quer dizer que se eu tenho esta fé, sou salvo. Se a minha mulher tem a mesma fé, é salvo. Se meus filhos têm a mesma fé, são salvos. Significa o quê? Que nós somos a família bendita do Senhor. Por isso é que Jesus surpreendeu dizendo: olha, aquela senhora lá realmente é minha mãe. Aquela moça que você está vendo lá é minha irmã. Aquele rapaz lá é meu irmão. Mas minha mãe, meu irmão e minha irmã são aqueles que fazem a vontade do Pai. Então, meu amado, vamos batalhar pelas nossas famílias. Nós temos senhoras sozinhas na igreja.
maridos sozinhos, filhos sozinhos, pais sós. E nós precisamos, amado, de quebrar isso aqui. E eu vou lhe dizer, só existe uma única forma de realmente nós sermos famílias benditas. É quando Jesus é o Senhor. Quando você diz, meu Deus, eu posso estar aqui uma mulher sozinha, mas eu creio que o Senhor, que a salvação é para mim e para minha casa. Senhor, salva o meu marido, salva os meus filhos, salva a minha mulher, salva, porque a consanguínea é muito importante, mas a da fé é mais importante ainda. Porque na consanguínea, se não houver da fé, os que não são da fé, quando morrerem, vão para o inferno. Os que forem da fé, viverão eternamente. Então vale a pena você batalhar por sua família, vale a pena as suas orações. Olha, eu vou dizer, se você colocou no seu coração despertar de madrugada, para orar pelo Brasil, para orar pelo nosso futuro, amado. Olha, você que tem filhos pequenos, eu tenho filhos pequenos. Eu não quero que os meus filhos, não vou aceitar isso, que os meus filhos vivam o que eu já tive que viver neste país nestes 38 anos. Então, ore, traga para você responsabilidade. Eu vou acordar um pouco mais cedo. Pastor, eu não consigo acordar 4h30, acorde 5, acorde 6, acorde 7. Mas traga para você a responsabilidade de orar pelo Brasil, pelas autoridades, pelas próximas eleições e pelo futuro. Amado, nós temos 14 milhões de desempregados. Nós temos 45 milhões de pessoas empobrecidas no Brasil. E eu não acredito hoje, se Deus não der uma varrida no que está aí, que nas próximas eleições nós vamos ter um Brasil novo. Não teremos. O Brasil está dividido entre esquerda e direita, elite e trabalhadores, vermelhos e azuis. Nós estamos divididos, nós somos um país, a casa dividida não subsiste. Então, a sua família não pode ser vítima do que os maus políticos estão fazendo em Brasília. A minha família não pode ser vítima. O poder que está na nossa vida é uma autoridade sobrenatural. Eu vou lhe dizer uma coisa, se a Bíblia diz muito pode por sua eficácia a súplica de um justo, imagina 100, 200, 300, 500, 1000, nós vamos levantar um exército. Amado, tem gente de África orando conosco, tem gente de Portugal orando conosco, tem gente da Inglaterra, gente dos Estados Unidos. Algo tem que suceder neste país de agora até 2018, amado. Paulo disse isso para que haja vida mansa, tranquila, com respeito. Então eu acredito, amado, que Deus disse através do profeta Ageu: eu vou sacudir esta nação. Eu acredito nisso. Eu acredito que Deus vai dar um sacode nesta nação. Porque é impossível que uma nação rica, que já foi a 6ª potência do mundo, seja hoje envergonhada publicamente por causa daqueles que não governaram esta nação. A igreja esteve quieta esse tempo todo, os irmãozinhos jejuando, não comendo, achando que jejum vai resolver o problema. O problema é resolvido na autoridade do nome de Jesus Cristo. Davi diz que ele foi ao campo do inimigo e arrancou os despojos. E nós temos que fazer isso, amado. É inadmissível, amado, inadmissível que haja fome e pobreza no nosso país, conforme está 45 milhões de pessoas não vão ter comida esta noite. Não vão ter comida esta noite. E o dinheiro onde está indo? Para onde está indo o dinheiro? Para onde está indo? Estão indo milhões e milhões e bilhões e bilhões e bilhões. Esta nação é rica, amado. Então, é muito simples. Vamos fazer esta lei, vamos tirar as vantagens, vamos acontecer. Porque quem sofre é quem está cá embaixo na pirâmide. É o povo que sofre. A Venezuela é um país que está à beira de uma guerra civil. Todos os países onde há ditaduras, onde há governos centrados em grupos, são países sofridos, amado.
Eu creio que o Brasil mudará quando milhares e milhões de famílias forem famílias cristãs. O diabo é astuto, é sujo, ele quer levar vantagem, não vai levar vantagem. Nós somos famílias benditas. Pai amado e bendito, muito obrigado por tu nos fazeres entender que família consanguínea é maravilhoso, mas a família consanguínea convertida, dedicada, é muito melhor. Por isso dizemos: famílias benditas do Senhor, em nome de Jesus, e todo o povo de Deus diga amém, amém e amém. Dê um aplauso ao Senhor. Bispo Nacional vai dar a bênção final. Muito obrigado. Você amar a igreja e desejar voltar sempre, você pertence. Bispo vai dar a bênção final. Glórias a Deus. Tendo as suas mãos para o altar. Senhor Jesus Cristo, Deus Todo-Poderoso, amado e bendito, obrigado, Pai, por estas palavras maravilhosas que edificaram a nossa vida e família, para vivermos nesta terra como sal e luz, Pai. Declaramos a proteção dos teus anjos, nos guiando em perfeita paz aos nossos lares, e que a tua graça, a paz, a misericórdia, o amor e as doces consolações sejam com todos hoje e para todos sempre. E aqueles que são famílias da fé, digam amém e amém. Graça e paz, uma semana em perfeita vitória, em nome de Jesus.